Um aplicativo de celular que permite identificar a dor nos animais foi desenvolvido e está em fase de implantação por pesquisadores da Unesp, aqui pertinho de Bauru, campus de Botucatu. É o resultado do trabalho de mais de uma década e a gente fala com o coordenador, o gestor desta pesquisa, dessa plataforma, que é o professor aposentado Estélio Paca Loureiro Luna. Ele é da área de anestesiologia veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e, apesar de aposentado, continua na coordenação dos trabalhos do aplicativo chamado VetPen. Professor, obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo. Seja bem-vindo. Obrigado também, Lidiane. É um prazer estar aqui com vocês. O professor conversa conosco aqui no programa Espaço Aberto em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Professor, falar um pouquinho sobre a concepção deste aplicativo. É uma pesquisa que já vem sendo realizada, como eu disse na abertura, né, há mais de uma década, e já está disponível, ao menos tanto em site, por meio de site, quanto na plataforma Android, de graça para as pessoas. Como é que as pessoas podem utilizá-lo? Bom, a ideia justamente é popularizar a ciência, né? Toda ciência ela só tem fundamentação quando a gente consegue levar isso para o público. E a ideia desse aplicativo, para quem tem Android, pode ser acessado pela Play Store, no caso é VetPen, Vet de veterinária, P-A-I-N, né, de dor em inglês. Para quem ainda não tem, ou para quem tem ainda apenas a Apple, né, não apenas, mas o telefone da Apple, pode ser acessado pelo site. O site é animalpen.org, porque ainda está em tramitação na Apple, mas as funcionalidades são as mesmas. A pessoa ela acessa o aplicativo, ela basicamente tem 4 funções no aplicativo. A primeira é aprender um pouquinho sobre como reconhecer a dor em animais. Os animais não falam como nós, né? Nós somos seres que se expressam verbalmente. Os animais eles se expressam por meio do comportamento. Então, a nossa ferramenta de identificação da dor é pelo comportamento. O usuário, ele, ao clicar na escala que ele quer avaliar, por exemplo, ele tem um gato em casa, quer avaliar a dor no seu próprio gato, ele acessa o primeiro item do aplicativo, que é justamente os comportamentos, e para cada comportamento vai ter um vídeo correspondente. Então, isso que é bacana, a pessoa vai aprendendo a enxergar aqueles comportamentos para depois reconhecer no seu animal. Então, ele fez um reconhecimento da escala, comportamento por comportamento, que é a primeira etapa. Ele vai para a segunda etapa, que é a capacidade de avaliar a dor em vídeos testes. Então, a gente tem 10 testes, a pessoa pode testar sua habilidade em avaliar a dor nesses testes, já tem no próprio aplicativo as respostas verdadeiras e a pontuação da pessoa para ver se está acertando bem ou não, de acordo com o gabarito. E a terceira etapa, que é a etapa mais importante, é a pessoa avaliar a dor no seu próprio animal. Então, ele olha para o animal, já tendo aprendido as outras 2 etapas, e assim ele pode também pontuar. O aplicativo e o site já pontuam automaticamente, conforme a pessoa vai clicando naqueles indicadores do comportamento, e no final você vai ter um resultado. Esse resultado é um resultado quantitativo, baseado em muitos estudos, né? E aí, no próprio aplicativo, tem a indicação se aquele animal deve ou não receber tratamento para dor. Em caso positivo, sempre tem que procurar o veterinário, porque é ele que vai saber da onde está vindo aquela dor. A dor é sempre uma consequência de alguma doença. Professor, como é que surgiu a ideia de realizar uma pesquisa nessa área, né? Até o resultado final, que é o desenvolvimento e a oferta deste aplicativo de graça? É uma equipe de profissionais, o senhor atua como coordenador, né, desta equipe. Como é que funciona esse trabalho de pesquisa desenvolvido na Unesp? Bom, esse trabalho aí tem colaboradores do mundo inteiro, então nós temos colaboradores de todos os continentes do mundo, né? Desde o Oriente até o Ocidente, América do Norte, Europa, etc. E envolve a adaptação dessa escala em várias línguas. Então, por exemplo, a escala de gatos foi traduzida em 8 idiomas, inclusive japonês, chinês, né? Está faltando só o árabe, né? Mas algumas principais línguas da Europa também, alemão, francês, italiano, espanhol e assim por diante. Então, a ideia foi o seguinte: a gente filma os animais antes de um procedimento doloroso, por exemplo, o animal está lá feliz e contente, sem nenhum tipo de dor, são animais saudáveis. Aí depois a gente faz uma cirurgia, essas cirurgias são cirurgias indicadas para aquele animal, então o animal fraturou, por exemplo, uma perna correndo e ele precisa ser submetido àquela cirurgia, a gente faz a cirurgia e avalia no pós-operatório o comportamento desse animal. Aí depois a gente elenca todos os comportamentos característicos de dor
faz uma análise estatística tremenda, aí é 3 a 4 anos de trabalho para cada espécie, e aí a gente manda para avaliadores. Esses avaliadores que são do mundo inteiro. Então, os avaliadores avaliam em cada língua, cada idioma seu, e nos trazem as respostas, a gente faz mais uma análise estatística, e aí a gente define o que é importante e o que não é para ir para aqueles indicadores de dor que são as escalas. E aí também, junto, nós já estabelecemos os vídeos para que as pessoas saibam o que observar naqueles animais. Então, é um trabalho aí de mais ou menos 5 anos para cada espécie. Certo. Professor, é importante ressaltar, então, que é um aplicativo direcionado não só para profissionais da área da veterinária, mas qualquer usuário que seja tutor, né, de um animal de estimação, pode utilizar aí essa plataforma, este aplicativo, e ele não é voltado só para pets, mas também para animais de grande porte, de produção. Muito bem lembrado. Então, uma pessoa que tem um porquinho, por exemplo, né, um suíno, ou um bovino, um ovino, um jumento até nós temos lá. Então, todos os animais domésticos ou animais de produção, e cavalos, inclusive, estão incluídos no aplicativo. Então, um fazendeiro, um tratador que tem um animal doente na sua fazenda, ele vai poder avaliar também a dor nesses próprios animais e, no caso, fazer o tratamento aí, sempre chamando o veterinário. Uhum. Qual que é a importância da identificação da dor no momento em que o animal apresenta uma mudança ou sutil ou mesmo drástica de comportamento? A gente acaba se habituando com o comportamento do animal e percebe quando ele está cabisbaixo, quando ele não está correspondendo aos estímulos que a gente faz. Mas qual a importância de identificar a causa, se não exata, mais aproximada dessa dor, doutor? Bom, a dor é sempre um sinal de uma doença, né? É sempre uma consequência. E essa doença pode ser de muitas causas. Pode ser uma doença infecciosa, pode ser uma doença por um trauma, né? Pode ser uma doença já crônica, por exemplo, uma osteoartrose, que os cães apresentam e os gatos também apresentam com frequência. Então, é sempre importante, primeiro, identificar a dor. A partir do momento que se identifica a dor, e muitas vezes até uma pessoa que está acostumada com aquele animal, ele percebe que alguma coisa está errada. Mas ele não percebe, ele não consegue quantificar e ele não sabe o que é que está errado. Então, quando você identifica a dor, além de identificar, a quantificação é importante, porque se for uma dor leve, por exemplo, às vezes é uma pequena indigestão, ou se for um início de uma osteoartrose. Agora, quando a dor passa de um determinado patamar, aí a gente precisa fazer um tratamento adequado. E aí, uma vez identificada essa dor, aí que a gente vai procurar um veterinário para que ele possa saber qual é a causa dessa dor, que são muitas causas. E uma coisa interessante, que, por exemplo, dores de origem crônica, então uma osteoartrose, uma dor de coluna, elas são muito sutis e elas começam aos poucos. O tutor, ele percebe isso, mas ele, às vezes, ele não tem aquela capacidade de realmente perceber que o animal está com dor, né? Então, o aplicativo, ele vai quantificar aquilo. Então, a gente realmente torna aquilo de uma forma muito mais clara, para a gente saber se realmente aquele animal está ou não sofrendo. O aplicativo já vem sendo utilizado por profissionais da área da veterinária, clínicas, vocês têm recebido esse feedback? Como é que os profissionais, os veterinários, estão implementando essa plataforma nova na sua rotina de trabalho? Nós estamos aí com um sucesso danado, já tivemos aí 20 mil downloads do aplicativo, né? E nem lançamos ele internacionalmente ainda, já temos 176 países usando o aplicativo, não só o Brasil, mas a gente não lançou oficialmente, que eu estou esperando essa entrada na Apple, né, para realmente lançá-lo oficialmente. Ele é em inglês também, e profissionais do mundo inteiro usam, por exemplo, tanto para ensino, então você pode usar para ensino de médicos veterinários, por exemplo, como para pesquisa, então pesquisa com animais, e também no dia a dia, de uma clínica ou de uma fazenda. E eu tenho um feedback já muito grande, né? Porque a gente dá muitas palestras aí e a gente percebe esse retorno, o que nos deixa muito satisfeitos, né? Qual é a grande dificuldade, professor, no momento de fazer a identificação da dor de um animal? A idade do animal acaba contando muito, ou sintomas que se assemelham, dependendo da condição desse animal? Quais são os grandes desafios no momento de fazer a identificação de uma dor que eventualmente o animal vem sentindo? Bom, o primeiro desafio é dor crônica ou dor aguda. Dor aguda eu costumo comparar com uma pessoa que tem uma expressão muito mais evidente. Então, por exemplo, um italiano que fala bastante, tal, tal, tal. E a dor crônica é uma dor mais sutil, né? É uma pessoa mais
recatada, né? Aquela pessoa que tem uma característica mais tímida. A dor crônica ela aparece aos poucos e só é percebida pelo tutor. Quem avalia a dor crônica é o próprio tutor. Daí o grande trunfo desse aplicativo. Para a dor aguda, é uma coisa mais escancarada. Então, normalmente, a gente percebe um profissional, ele consegue avaliar bem, porque há uma alteração muito característica. Outra coisa que é um desafio são as diferenças entre as espécies. Então, por exemplo, o que é felicidade, que no caso de um cão, abanar a cauda, para o gato, abanar a cauda já seria um desconforto. Então, essas diferenças, elas só aparecem com essas observações de comportamento e com as escalas. Então, a gente imagina que um cavalo, por exemplo, sente mais dor do que um boi, porque o cavalo ele expressa mais claramente a dor, principalmente quando está com cólica, se joga no chão, etc. O boi não, o boi é mais sutil. Então, as pessoas até imaginam, o cavalo sente mais dor, mas na verdade não é porque ele sente mais dor, mas sim ele expressa de uma forma diferente de um bovino. Então, essas características mais subliminares, que a gente não consegue perceber de uma forma clara, elas vêm à tona quando você faz uma escala e consegue identificar mais com propriedade. Perfeito, vamos aproveitar então reforçar a divulgação desse aplicativo que é de graça, que pode ser utilizado não só por profissionais da área veterinária, mas também por qualquer tutor que tenha um animal, seja um animalzinho, um pet, um animal de estimação, seja um animal de produção, em sua residência, em sua fazenda, enfim, que é o VetPen, reforçando mais uma vez de graça, plataforma desenvolvida pela equipe de pesquisa da Unesp de Botucatu e já sendo utilizado, segundo o nosso convidado, em 176 países. Aproveito para agradecer, então, a participação e peço, professor, para você divulgar mais uma vez o site e como é que as pessoas fazem para baixar o aplicativo pelo celular. Bom, aplicativo pela Play Store, para quem tem Android, chama VET, V-E-T-P-A-I-N, PEN. E para quem não tem ainda, ou para quem não tem o Android, tem a Apple, pode fazer pelo próprio site. O site tem a mesma funcionalidade, é animalpain, né, de dor, PAIN.org, com a mesma funcionalidade do aplicativo, com as pontuações, etc. Estélio Paca Loureiro Luna é o nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ele é professor aposentado da área de anestesiologia veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu, e o coordenador dos estudos sobre o aplicativo VetPen, assunto do nosso programa hoje. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação, pela gentileza de ter aceito o convite para conversar conosco sobre o tema. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!